Amém. Vamos à nossa leitura anual, esse dia 2 de fevereiro, aos capítulos 31, 32 e 33 do livro de Deuteronômio. Lembrando que este livro ele tem apenas 34 capítulos e logo vamos finalizá-lo. Como vou ler agora com vocês o capítulo 31, 32 e 33, nesse dia 2 de março, vamos logo ler o 34, e daí a gente finaliza. E a gente retorna na leitura anual da Bíblia, nos livros históricos, após a gente fazer uma live de Mateus. Mateus tem 28 capítulos. E vamos fazer uma live ao vivo no YouTube, né, lendo Mateus e assim por diante. Não vamos entrar nos livros históricos. Vamos ler os 4 evangelhos, tá bom? Eu convido vocês a participar comigo nesta leitura. O livro de Mateus. E a gente volta com a leitura anual nos livros históricos, dia 5. Então vamos tirar esse dia 3, esse dia 4, para lermos os 4 evangelhos. Vamos ler, então, 2 livros neste dia. No dia 3 vamos ler Mateus e Marcos. E no dia 4 vamos ler Lucas e João. Tá bom? Peço para vocês me acompanharem e fazer essa leitura, para a gente ler a palavra de Deus e que Ele nos dê discernimento de sabedoria para podermos também ensinar a outros. Tá bom? Então vamos ler agora capítulo 31, capítulo 32, 33 e 34 e finalizamos hoje, nesse dia 2 de março, o livro de Deuteronômio, o livro das leis de Moisés, os 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Sendo que Gênesis tem 50 capítulos, Êxodo 40 capítulos, Levíticos 27 capítulos, Números 36 capítulos, Deuteronômio 34 capítulos. Isto forma os livros da lei, que em nós temos o Pentateuco, conhecemos como o Pentateuco. Mas para os judeus é chamado de a Torá, que é a lei, né? Então, vamos lá iniciar a leitura com uma oração, porque hoje vamos finalizar esta etapa da Bíblia, dos primeiros 5 livros. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. E acreditamos que o Senhor nos ajudará muito mais. Sabemos, Deus, que o Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti. Só o Senhor cura, só o Senhor liberta, só o Senhor dá vida eterna. E tudo isto é por meio da tua palavra. Queremos prosperar, queremos ganhar, queremos ser salvos e alcançar a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. A partir do capítulo 31 e finalizamos a leitura desse livro da lei. Que vai dizer assim no capítulo 31. Vamos abordar as últimas disposições. Josué, sucessor de Moisés. A lei deve ser dita ao povo de 7 em 7 anos. A futura rebeldia de Israel. Vamos ver e abordar o que vamos ler agora. Passou Moisés a falar estas palavras a todo o Israel e disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Sión e a Og, rei dos amorreus,
os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis, segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sedes fortes e corajosos. Não temais e nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará e nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo o Israel: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, e tu farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Então, esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro, que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual lides, passando o Jordão para a possuir. Disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama a Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos, na terra para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão. Que dirá naquele dia: não nos alcançaram estes males, por não estar o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto, naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tomado a outros deuses. Escrevei para vós outros este cântico e ensinai aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi a seus pais, e tendo ele comido e se fartado, e engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido e me irritado, e anulado a minha aliança. E quando tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando antes que introduza na terra que sob juramento prometi. Assim Moisés naquele mesmo dia escreveu este cântico e os ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: sê forte e corajoso, porque te introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento me prometi, e eu serei contigo. O livro da lei posto ao lado da arca. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei no livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti, porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz.
Pois se, vivendo eu ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras, e contra eles por testemunha tomarei os céus e a terra. Porque sei que depois da minha morte, certo procederei corruptamente e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então, este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando-o a ira com as obras das vossas mãos. O cântico de Moisés. Então, Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Capítulo 32. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva, como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensais ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, que fez e que estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta ao teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra destra e no ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele. Guardou como a menina dos olhos, como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre seus filhotes, estende as asas, e tomando-os, os leva sobre elas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pedeneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com o mais escolhido trigo. E bebestes o sangue das uvas, o mosto. Mas, engordando-se, o meu amado deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus, que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios, e não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Ouvidastes a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Viu isto, o Senhor desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo, com louca nação, e despertarei a ira. Porque o fogo se acendeu no meu furor, e arderá até ao mais profundo do inferno.
consumirá a terra e as suas messes e abrasará os fundamentos dos montes. Amontoarei malhas sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. E contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha de serpente do pó. Fora devastará a espada, em casa o pavor tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem encarnecido. Eu teria dito por todos os cantos, os espalharei e farei cessar a sua memória dentre os homens. E se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam, a nossa mão tem prevalecido, e não foi o Senhor quem fez tudo isto, porque o meu povo é gente, falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara fossem eles sábios, então estenderiam isto e atentariam para o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000? A sua rocha lhes não vendera, e o Senhor lhes não entregará? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos. O seu vinho é ardente veneno de réptil e peçonha terrível de víbora. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim me pertence a vingança, a retribuição ao seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em enxergar. O seu destino se apressa em chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e já não há nem escravo nem livre. Então dirá, onde estão os seus deuses? E a rocha em que confiavam, deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações. Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Aleluia. E se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Nun. Tendo Moisés falado todas estas palavras a todo Israel, disse-lhe, aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros, coisa vã, antes é a vossa vida. E é por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Aleluia. Então eu quero afirmar para você agora, mediante esta palavra, que diz aqui no versículo 47, porque esta palavra não é para vós outra, não é para vós outros, coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os seus dias na terra qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Eu quero dizer para você que você não precisa ter muito dinheiro. Cuidar do seu corpo para que você venha viver muitos anos na terra. Porque hoje em dia as pessoas querem viver para sempre. Elas não querem morrer.
Elas querem descobrir como viver a tal vida eterna. E o segredo está aqui. Aqui está o segredo para termos a vida eterna. Tem que cumprir e ler todos esses estatutos, porque esta palavra não é para mim nem para você uma palavra vã. Antes é a vossa vida, ou seja, é a minha e a sua vida. Se nós estivermos na palavra de Deus todos os dias, lendo a palavra, estudando a palavra, meditando nela noite e dia, esta mesma palavra que estamos lendo agora aqui, prolongaremos os dias na terra. Ou seja, você poderá viver 120 anos, 150 anos, 200 anos com o seu corpo, na sanidade normal, com a sua mentalidade normal, nada de esquecimento, nada de o corpo ficar limitado a fazer certas coisas, se você estiver na palavra, porque a palavra de Deus é vida para os nossos ossos, ela é saúde para o nosso corpo. Isso está em Provérbios, se eu não me engano, capítulo 3, versículo 8, se eu não me engano. Mas se eu estiver errado, vou procurar e falar para vocês o certo. Que a palavra de Deus, ela é saúde para os nossos ossos. Por isso que você dificilmente vê crente em leito do hospital. Por isso você vê dificilmente crente morrer por coisas naturais como derrame, AVC, essas coisas, porque nós que somos crentes vivemos a vida. E viver a vida é viver na palavra, lendo a palavra. E ela vai prolongar nossos dias na terra, com saúde, com prosperidade na alma, com cuidado do corpo, como se tivéssemos idade jovem, mas no corpo de 100 anos. Ou seja, a robustez do corpo não vai identificar que somos idosos, porque a palavra de Deus ela renova a nossa alma, o nosso espírito e os nossos ossos. Amém? Então, o segredo de viver muitos dias na terra é: guarda a palavra, que ela é a vossa vida, para que prolongaremos muitos dias sobre a terra. Amém? Vamos continuar aqui nos versículos 48 a 52 para finalizarmos esse capítulo 32. Último dia da vida de Moisés. Moisés vê do Monte Nebo a terra de Canaã. Naquele mesmo dia, falou o Senhor a Moisés dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao Monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que os filhos de Israel dão em possessão. E morrerás no monte, a qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão e teu irmão morreu no monte Ó, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricates contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Então Moisés não entrou porque ele não santificou o povo, antes foi rebelde à voz do Senhor e bateu na rocha. Por isso ele não entrou. Viu? Deus é justo. Você pode se achar justo diante dele, mas se ele encontrar em você um erro, você vai pagar pela sua consequência. Amém? Então agora, vamos ler o capítulo 33, que vai falar sobre a bênção de Moisés, que diz assim: esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel, antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio das miriades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam aos teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos prescreveu a lei, por herança da congregação de Jacó. E o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Rubem e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Isto
é o que disse de Judá. Ouve ao Senhor a voz de Judá, introduze-o no seu povo com as tuas mãos, peleja por ele, e sê tu a ajuda contra os seus inimigos. De Levi disse: dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem, teu fidedigno, e tu provastes em Massá, com quem contendestes nas águas de Meribá. Aquele que disse ao seu pai que a sua mãe nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua lei. Ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ofereceu incenso às tuas narinas e holocaustos sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levante. De Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará dos seus braços. De José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas. Como que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem. Com que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente dos outeiros eternos. Com que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da benevolência daquele que apareceu na sarça. Que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Ele tem a importância do primogênito do seu touro, e as suas pontas são como as de um boi selvagem. Com elas rechaçará todos os povos até as extremidades da terra, tais, pois, as miríades de Efraim, e tais os milhares de Manassés. De Zebulon disse: alegra-te, Zebulon, nas suas saídas marítimas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. De Gade disse: bendito aquele que faz dilatar Gade, a qual habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. E se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do chefe. Ele marchou adiante do povo, executou a justiça do Senhor e seus juízos para com Israel. De Dan disse: Dan é um leãozinho, saltará de Bazã. De Naphtali disse: Naphtali gosta de favores e cheio de bênção. Do Senhor possuirá o lago e o sul. De Asser disse: bendito seja Asser entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o pé. Sejam de ferro e de bronze os seus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que calvaga sobre os céus para a tua ajuda, e com sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti, e disse: destrói-o. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz és tu, Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim, os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus alvos. Assim, meu Deus, seja com a nação de Israel. A tua palavra diz que nós devemos orar pela paz de Jerusalém, e prosperarão todos os que a amam. Então, meu Deus, guarda Israel, guarda Jerusalém, guarda aquela nação pequena. O território de Israel é pequeno. A geografia e seus termos é pequeno. Mas todos os quantos se levantaram contra eles, por mais que pequenos que sejam, não prevaleceram. Porque é o Senhor que guarda aquela nação. Aleluia. Agora vamos ler o capítulo 34, que vai dizer sobre a morte de Moisés. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, acima de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim,
e Manassés e toda a terra de Judá até o mar ocidental. E o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e eu te faço vê-la com os próprios olhos. Porém, não irás para lá. Assim, morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou no vale. Quem? O Senhor. O sepultou Moisés no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu, não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel plantearam Moisés por 30 dias, nas campinas de Moabe, então se cumpriram os dias do pranto do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Agora vamos para a carta de Judas, porque lá vai falar sobre este corpo de Moisés. Como ninguém sabe aonde ele foi enterrado, porque Deus o sepultou, e ninguém sabe até o dia de hoje. Mas aqui na epístola, né, as cartas de Judas, fala algo interessante. Vamos ler agora. Acabamos de finalizar a leitura do livro de Deuteronômio, neste dia 2 de março, e finalizamos os livros da lei, os 5 livros escritos por Moisés. Vamos ler essa carta porque vai falar especialmente a Moisés, né, sobre o seu corpo. Essa carta ela só tem, é uma carta de uma página só. Ela não tem capítulo, é só versículos, né? Ou seja, é do versículo 1 ao versículo 25. O que vamos abordar aqui é falar sobre então, prefácio, a saudação, é dever cristão pelejar pela fé, exemplos da punição dos ímpios, a profecia apostólica, exortações e a doxologia. Vamos lá? Diz assim: prefácio e saudação. Judas, né, o que traiu Jesus, tá? Servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Aqui tem o título para lermos o versículo 3 em diante. É dever cristão pelejar pela fé. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, as quais deste muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Senhor Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Exemplos da punição dos ímpios, versículo 5 em diante. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo uma vez, por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne,
são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Quando ele fala outra carne, que as pessoas fizeram loucura, né? Se atraindo com pessoas do mesmo sexo, homem com homem e mulher com mulher. E hoje está pior ainda, que agora tem um tal de travestis, né? Mulher que se transforma em homem e homem que se transforma em mulher. Isto é abominável. Sobre essas pessoas, quem está esperando essas pessoas é o fogo eterno e vão sofrer punições eternamente. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreende. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque perseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quando a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Do versículo 17 tem um título assim: a profecia apostólica, exortações. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvos, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. No versículo 24 a 25, que é os dois últimos versículos desta carta, dessa epístola, vai falar sobre a doxologia. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Senhor Deus, Pai de eternidade, muito obrigado, Deus, por esta etapa concluída, nessa nossa leitura anual. 2 de março. Dentro desses 2 meses de janeiro e fevereiro, lemos 5 livros da Bíblia. A Bíblia contém 66 livros.
lemos 5. Enquanto que no Primeiro Testamento são 39 e no Segundo somente 27. Então, Deus, o Senhor nos provou e nos deu força para que ler a Tua palavra não custa tempo, os dias não demoram, tem que ter amor, tem que ter paixão pelo Senhor. Crente que não tem paixão pela palavra de Deus, não sabe nem onde está fundamentada a sua fé. Meu Deus. E eu sei onde a minha fé está fundamentada, e o fundamento dela é a Tua palavra. Por isso, Deus, eu amo a Tua palavra. E de maneira nenhuma, Deus, pode acontecer o que houver. Não vamos deixar de lê-la e muito menos de apresentar aqui neste canal. Para que todos venham ver que prossigamos e permanecemos em conhecer o Senhor. É o que vale na nossa vida, é te conhecer. As coisas de Deus do mundo não nos interessam, porque não vai nos acrescentar a vida eterna, muito menos a salvação. É claro que enquanto vivemos aqui, temos que trabalhar, temos que nos esforçar para ter o melhor, temos que nos esforçar para comer do bom e do melhor, porque isto é um dom de Deus. A prosperidade é um dom de Deus. E o Senhor se alegra na prosperidade dos seus servos. Então, meu Pai, muito obrigado, porque finalizamos esses 5 livros. E vamos no desafio desses 2 dias, de ler os 4 evangelhos. E depois voltaremos para iniciarmos os livros históricos, que vão de Josué até Esther. Deus, muito obrigado, no nome de Jesus. E nos ajude, para que mais pessoas venham visualizar este canal, visualizar essas lives, dar like, compartilhar e se inscrever, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de bom proveito. Então, meu Deus, muito obrigado, no nome de Jesus. Amém.